Prazer estar aqui com vocês, estou com muita saudade de todos. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e que a gente pudesse estar orando por cada família que está aqui nos assistindo, por cada família que está passando por essa situação, por aqueles que foram acometidos do vírus ou por qualquer outro tipo de doença. Então, nesse momento, eu quero que você coloque toda a sua fé no Senhor e comece a pedir por cura nesse momento, por renovação na sua casa, na vida dos seus familiares, do seu casamento, dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um que está assistindo, ou até mesmo, Jesus, daqueles que não estão vendo, Pai. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar tocando na vida de cada um deles, Jesus. Pai, eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos, Pai. Eu não sei por o que eles estão passando, Jesus. Mas eu te peço, Pai, que eles possam entender e compreender que o Senhor supre todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor não deixa faltar nada em nossas vidas, Jesus. Seja ela física ou espiritual, Jesus. Eu te peço, Deus, por cada vida, Jesus, que foi acometida desse vírus, Jesus, que possam ser curadas, Pai, que possam ser vidas, Deus, que possam ser transformadas, Jesus. Pai, eu não sei, Jesus, se tem casais brigados assistindo, Jesus, se tem filhos brigados com seus pais, Jesus, mas que eles possam entender, Jesus, que eles possam entender a necessidade de perdoar uns aos outros, Jesus, de viver, Deus, em união. Nós não estamos com tempo, Jesus, de viver de qualquer maneira, Pai. Deus, hoje eu ouvi, Jesus, de um pregador falando que a gente abre muito a nossa boca para dizer que nós não temos tempo para nada, mas a gente não sabemos administrar o nosso tempo, Jesus. E nós falávamos, Pai, que nós não temos tempo para ler a sua palavra, nós não temos tempo de conversar com o Senhor, Jesus, mas nós temos tempo para fazer tantas coisas, Jesus. Pai, eu te peço, Jesus, que se alguém que estiver assistindo, Jesus, estiver enfermo, Pai, que possa ser curado pelo Teu nome, Jesus. Que o Senhor possa suprir as necessidades dos meus irmãos, Pai. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa falar grandemente em nossos corações nessa noite, Pai. Eu te peço, Jesus, que eu não possa falar nada do meu coração, Jesus, mas sim do Senhor, Pai, porque foi o Senhor que trouxe essa palavra em meu coração, Jesus. Então eu te peço, Pai, que eles possam estar com os seus ouvidos, as suas mentes, os seus corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar com cada um deles, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado porque o Senhor tem sido bom com cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada família representada, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Então, gente, eu vou falar de uma história que todo mundo conhece. Vou falar, eu até brinquei falando que ia cantar aquela música do Pedro, Thiago e João no barquinho, mas é brincadeira, mas é sobre eles que eu vou falar. E se encontra lá em Lucas 5, a partir do versículo 1. Lucas 5, a partir do versículo 1. Amém? Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou a multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Quando Jesus falou para Simão para lançar a rede no mais fundo,
e ele falou pro mestre que já tinha pescado a noite toda, ele não foi porque ele queria. Primeiro ele foi porque ele era obediente ao Senhor. Ele foi por obediência. E meio que tipo assim, Jesus não entende de pesca, e eu pesquei a noite toda, e pra que ir mais a fundo um pouco? Mas ele foi por obediência. E quando, né, aqui tá dizendo que dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Além dele ter ido pela obediência, ele foi pela fé em Jesus. Porque o mestre disse, vai mais a fundo e lança a rede ao mar. E quando ele lançou a rede ao mar, as redes estavam se rasgando porque vinham muitos peixes. E o que eu tirei disso para a minha vida hoje? É que às vezes a gente acaba insistindo em ir em lugares ou fazendo certos tipos de coisa que não é pra gente estar fazendo, que não é pra gente ir. Às vezes eu até dei um exemplo à minha mãe hoje, um exemplo em que todo mundo tá vivendo. Tem muita gente reclamando que o seu auxílio está em análise. E às vezes, é só um exemplo, gente. Às vezes você tá indo em uma lan house pra você tá fazendo, e você vai uma, você vai duas, você vai três, você vai quatro. E aí Deus pega e fala assim, vai em outra. Aí você pega e fala assim, mas é coisa da minha cabeça e eu vou continuar indo nessa aqui porque essa aqui é pertinho da minha casa. E aí Deus pega e fala assim, vai em outra. E você, por ser teimoso demais, você acaba não indo. E talvez seria lá que você conseguiria fazer o seu cadastro do auxílio. Talvez seria naquele dia que o seu auxílio seria aprovado. E uma coisa que eu vi essa semana, eu tô vendo umas pregações, e assim, vários pastores têm falado as mesmas coisas. Que Deus, ele não criou filhos para ser mimados. Ele criou filhos para serem filhos obedientes. Não fazer o que quer. E ultimamente, a gente tem feito tudo aquilo que tá na nossa vontade, que tá no nosso eu. E a gente do ser humano nunca querer admitir que nós estamos errados, que nós estamos fazendo as coisas erradas. Sempre a gente quer dizer que a gente está fazendo a coisa certa, mas a gente precisa entender e compreender que quando Deus fala, a gente precisa seguir aquilo que o mestre tem mandado. E se ele disse pra gente jogar a rede mais a fundo do outro lado, é porque ali a gente vai encontrar o que a gente tá precisando. Não aquilo que a gente quer. Eu sempre falo que a gente, quando aceita Jesus, nós somos obrigados a submeter a Ele, a autoridade de Deus. E não fazer aquilo que a gente quer, mas sim aquilo que Deus quer. Então, às vezes, você tá procurando coisas, você tá fazendo coisas em lugares que não é pra você tá fazendo. Às vezes, você tem buscado coisas que não é pra você buscar. A gente tá em um tempo em que nós estamos sendo obrigados a ficar de quarentena, mas as pessoas não estão ficando. Na segunda mesmo, quando eu fui comprar pão com a minha mãe, gente, a José Carlos Pereira Pinto estava lotada. Mas tipo assim, eram umas 10 pessoas aglomeradas assim, conversando, fazendo caminhada. Era muita gente. E hoje eu até vi o gráfico que Guarulhos não tem ninguém acometido do vírus, graças a Deus. Mas as pessoas, elas não estão colaborando para elas não pegarem o vírus. Então, se é pra gente ficar em casa, foi determinada uma lei que é pra gente ficar em casa e as pessoas estão infringindo a lei. Então, se a gente infringe leis de homens, imagina as de Deus. Às vezes Deus fala algo com você e você acaba, não, eu não quero fazer. Não é da vontade de Deus, é uma coisa da minha cabeça. E às vezes, sabe, aquilo dali tá martelando a semana toda, o mês todo, e você ainda acha que não é Deus que tá falando. E aqui, ó, diz, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido,
caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Em outras traduções, na minha NVI estava dizendo que vocês serão pescadores de almas. Nós precisamos estar com as nossas varinhas, as nossas redes preparados para nós alcançarmos as outras vidas, nós pescarmos as outras vidas para o Senhor. Porque ele mesmo diz, e essa palavra é para todo mundo: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Eu estava numa fase da minha vida, principalmente lá na clínica, que aonde eu sentava com alguém, assim, eu falava: você conhece Jesus? Você sabe que ele é uma pessoa muito legal, ele é uma pessoa muito importante na nossa vida. E se não fosse por ele, você não estaria vivo hoje. Se não fosse por ele, você não estaria livre de um acidente. A gente entra no campo 24 horas, é acidente a todo momento. São pessoas morrendo de bala perdida, são pessoas morrendo de acidente. E ele tá dando a dádiva de te livrar de certas coisas. Mas o foco não é esse. É que nós precisamos ser filhos obedientes. Nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então, você pode estar aí pensando: mas eu queria tanto fazer isso. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa perguntar a Deus se está no centro da sua vontade. Jesus, é isso mesmo que você quer que eu faça? Deus, meu pai até tava falando isso esses dias aqui, que a gente parou a obra porque pra você fazer obra em casa você tem que ter money, né? E as coisas não tão fáceis hoje em dia. Então o dinheiro que entra, a gente tem que pagar a conta e comer, que senão o ser humano não sobrevive. E aí que a gente tava fazendo algumas coisas lá em cima e tal, e ele falou pra ele que o Espírito Santo tinha falado pra ele não segurar um pouquinho o dinheiro que tinha pra não comprar mais cimento pra gente terminar o que tinha que terminar lá em cima. E só que se fosse pela vontade dele, é claro, a vontade de todo mundo aqui é a gente terminar de construir a casa lá em cima. Eu tenho o meu quarto, os meus pais terem o quarto deles. Só que, como eu disse, né? Dinheiro, gente, não tá dando nesse momento. E aí, que se ele fosse pela vontade dele, de pegar aquele resto de dinheiro, isso, gente, era antes dessa quarentena tá levando a sério mesmo, tá? Entrar o povo nessa crise de dinheiro, antes de falar que ia liberar auxílio e tudo mais. E aí que se ele fosse pela vontade dele, talvez a gente ficaria sem um arroz dentro de casa, sem um feijão, sem uma carne. Porque ele tava fazendo coisas que era da vontade dele e não do que o Espírito Santo tinha mandado ele fazer, que era não comprar os 2 sacos de cimento que restava. Então, às vezes, a gente quer ver as coisas materiais se manifestando com rapidez na nossa vida. Mas foi o que Deus falou comigo hoje quando eu acordei pela manhã. O que a gente precisa ter necessidade, o que a gente precisa ter pressa é de estar na nossa vida em dia com o Pai. Porque Jesus está voltando. Os sinais estão cada vez mais se cumprindo. A Bíblia diz que teriam epidemias e tá tendo muita. E se você entrar no YouTube, tá falando que mas tem mais doenças vindo por aí. E mesmo assim ainda não seria o fim. Então, se você ler a palavra de Deus, todas as coisas que estão acontecendo, isso já estava escrito. Não é uma invenção do homem ou da igreja ou dos pastores, não. E a gente acaba assim: meu Deus, mas por quê? E é da nossa alma querer reclamar. Eu não aguento mais ficar de quarentena, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais passar por aquilo. É nosso de ficar reclamando. Mas sabe, quando a gente entende que às vezes a gente precisa passar por certos processos em nossa vida, aí a gente acaba fazendo, sabe, as coisas, a gente acaba indo para lugares não que seja pelo amor, mas sim pela dor. Às vezes você está passando por algo na sua vida que você poderia ter evitado, porque Deus te alertou várias vezes.
eu sempre falo, deem ouvido aos seus pastores, deem ouvido aos seus líderes. A gente às vezes não quer dar ouvido por achar que eles estão pegando no nosso pé, por achar que eles estão se metendo demais na nossa vida. Só que eu vou falar uma experiência minha, Esther. Às vezes eu não queria escutar as pessoas, e aí eu só quebrei a cara. E hoje eu vejo algumas pessoas passando por processos e vêm falar comigo. Ai, Maria, mas eu não queria estar passando por isso, eu não queria estar passando por aquilo, eu poderia ter evitado isso. Só que quando a gente não está ligado com Deus, com o Espírito Santo, a gente faz as coisas da nossa vontade, do nosso querer. E aí lá na frente a gente vai perceber e entender que aquilo tudo, mas Maria me avisou, mas pastor Yalas me avisou que eu não era pra ter feito isso, que eu não era pra ter feito aquilo, e mesmo assim, sabe, nós ficamos cegos espiritualmente, e ainda, a gente ainda fala que Deus está no comando, sabe, que Deus está aprovando isso, que Deus está aprovando aquilo. Não, gente, a gente precisa seguir as vontades do Pai.